Opa, peraí. Esse tipo de trombeta é para o rei entrar ou sair pela porta do rei. Então, essas trombetas eram trombetas de alerta. Veja bem, o primeiro sinal da trombeta era para desarmarem as tendas e preparar-se para a marcha. O segundo sinal era para se prepararem ainda mais, carregando as cestas de carga e posicionando atrás da barreira. E o terceiro sinal significava marchar. Então, esses eram alguns dos significados que eles usavam no deserto quando eles estavam trajetando o deserto e eles ouviam o sinal da trombeta. Era quase 2 milhões de pessoas. Porque o que acham que saiu de Israel foi 600 homens. Ali não está contando mulheres e crianças. Então, eles precisavam de uma coordenação, eles precisavam ter uma organização. E a organização vinha das trombetas. Então, tocou a trombeta, alerta. É para levantar. Desmanche as tendas. Tocou outra trombeta, hora de caminhar. Então, a trombeta aqui é um tipo de alerta. Então, aí fica essa questão. O César lá usa essa última trombeta como uma questão de que a igreja está lá dentro da grande tribulação e ao tocar da última trombeta, que ele acredita que é a 7ª trombeta, aí a igreja vai ser arrebatada. Já em outras teorias, em outras visões, que eu acredito mais, uma trombeta aqui, se fala trombeta de alerta, diante da trombeta. De despertamento. Aí, esse último aqui, tem algumas traduções que não tem esse último. É como o pastor Carlos falou. Então, isso aqui dá margem para N interpretações. Mas fico, novamente, com a posição de que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque assim, você vai pegar as trombetas do Apocalipse, que são 7, né? Começa no capítulo 8. Isso. Primeira trombeta. O anjo toca e aí acontece saraiva e fogo, misturado com sangue, queimando um terço da terra. Segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 8 e 9. Ele toca a segunda trombeta, o anjo, um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, tornando um terço da parte em sangue. Terceira trombeta. O terceiro anjo toca a trombeta e uma grande estrela ardendo como tocha cai sobre um terço dos rios. Aí a quarta trombeta. O anjo toca a trombeta e um terço do sol, da lua e das estrelas são feridos, escurecendo. Quinta trombeta é o primeiro ai, que é Apocalipse 9, de 1 a 11. O quinto anjo toca a trombeta, uma estrela do céu, cai do céu, recebendo a chave no poço do abismo. Demônios em forma de gafanhotos saem do poço para atormentar os homens por 5 meses, o pastor Fábio falou lá. Esses demônios têm características autorizantes, força de cavalo, inteligência e rosto de homem, sedução, cabelos de mulher, por isso que ele vai seduzir, porque por causa dos seus cabelos, e destruição, cruel, dentes de leão, impiedade. A sexta trombeta, que é o segundo ai, que está em Apocalipse 9, de 13 a 21, toca a trombeta, o quarto anjo, e 4 anjos presos, junto ao Eufrates. São soltos. Então tem 4 anjos presos lá que são soltos. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é liderado, você vai estar aqui, você vai ver tudo isso aí depois, você conta pra gente. Matando um terço da humanidade. E já está ciente que vai acontecer. Através de fogo, fumaça e enxofre. Algumas interpretações gerem que pode ser demônios ou armas de destruição em massa. Sétima trombeta, que é que o pastor César fala que é para a igreja. O que tem a sétima trombeta? Grandes vozes nos céus, proclamando: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Anuncia-se o fim próximo dos julgamentos e a chegada do reino de Deus. Então, se anuncia a chegada do reino de Deus, não é do reino de Deus no céu, é do reino de Deus na terra, ué. É para cumprir a oração de Jesus, Mateus capítulo 6. Venha a nós o teu reino. Porque toda essa queimada aqui, essa destruição, é para quê? É a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Então não tem como anunciar o reino de Deus na terra e a igreja estando aqui, ué. Então a igreja não vai? Não, assim,
Não tem conexão. Não conecta. Mas e como a gente explica de forma mais entendível essa questão do arrebatamento secreto? Porque também é algo muito complexo para muitas pessoas, né? Arrebatamento secreto. Aí tem muita gente que usa o argumento. Então nós somos melhores do que os cristãos da igreja primitiva que foram mártires por amor a Cristo, e aí a gente vive apenas essas tribulações, que já é uma exigência do próprio evangelho, que nós precisamos renunciar às aflições da vida e não vamos sofrer perseguição igual os nossos pais na igreja primitiva. Aí simplesmente seremos arrebatados e outros ficarão aqui para sofrer na terra. Mas o arrebatamento secreto, a ideia do arrebatamento secreto é justamente porque usa essa expressão que ele virá inesperadamente como ladrão. Então, isso é uma discussão que não vai ter fim, entendeu? Isso aí você pode ficar tranquilo, porque o outro lado vai encontrar uma base, né, para discutir o assunto. Porque eu vou ficar aqui até a grande tribulação discutir. Você percebeu que o Fábio nem pós, né? Não, ele quer. Por que os camaradas sofrerem e nós não vamos sofrer? Não, você pode sofrer, só você ficar aí, cara. O problema é que há algumas pessoas, que nem o camarada aqui escreveu, que eu estou me contradizendo, no sentido de que existem pessoas que hoje morrem por não negarem a Cristo. Mas lá na grande tribulação, meu amigo, o negócio não é igual aos dias de hoje. Hoje, lá no Irã, no Iraque, aqueles países radicais, né? Se uma pessoa se identificar como cristão, ele tem duas opções. Ou ele deixa de lado, leva um castigo lá, ou os caras matam ele. Se ele não negar, os caras matam ele. A questão é que na grande tribulação, né, quem não aceitar o sinal da besta, o cara não compra, o cara não vende, o cara não faz nada. Ele vira oposição, né? Ele vira uma oposição. Ele é censurado de tudo, boicotado Ele de é uma tudo. Né? oposição política, cultural, filosófica. O cara vira uma oposição. O cara tem que aceitar o sinal da besta, ou senão, ele não vai conseguir viver. Os que não aceitarem, eles vão morrer. E nós temos ali no Apocalipse, falando sobre sofrimento desses que não vão aceitar o sinal da besta, não vão aceitar o anticristo, mas é uma correlação diferente. Nós estamos vivendo no tempo da graça, meu amigo. E na graça, Jesus veio e morreu pela humanidade. Nós estamos envolvidos. Lá, na grande tribulação, cara, não vai ter essa graça. O cara vai ser salvo pelo sofrimento no qual, vamos supor, ele vê o filho na frente dele e o cara lá, o algoz, vai cortar a mão do filho na frente dele e falar, e daí, você nega Jesus ou você continua? Aí o cara vai ter que falar assim, não, eu nego, beleza. Vai se escapar. Não nego. Vai morrer. Então, vai torturado, acontecer, né? vai ser torturado. Ali vai acontecer atrocidade. Segundo você lê ali em Apocalipse, quando você começa a ler sobre o sofrimento, as pessoas estão brincando com o sofrimento ali. Estão pensando que é igual no tempo da graça. Né? Ali, os caras vão entrar debaixo das montanhas e vão dizer, caia sobre nós. O sol vai aquecer. 7 vezes mais. É claro que eu acho que isso é uma simbologia, porque a Terra não aguentaria 7 vezes o aquecimento que hoje existe, porque hoje lá em Antonina tem dia que dá 52 graus. Multiplica isso aí por 7 vezes 5, 35. Vamos lá, 350 graus. 350 graus, se eu não me engano, já começa a derreter aí. Então, mas você já leu Zacarias? Que ele disse que os olhos dos homens vão apodrecer na própria órbita? Pois é. Então, Pesado, né? É pra você ver o nível de Então, sofrimento. isso aí né? que o senhor está falando, dá para a gente trazer já a explicação e a diferença entre tribulação e grande tribulação, Não, né? mas eu pergunto, por que Deus faria a igreja passar por isso se nós somos fiéis? É claro que não existe mérito nosso na salvação. Nenhum, né? Nenhum. O mérito é de Jesus Cristo e de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Agora eu pergunto, por que nós, depois de vivermos uma vida segundo a palavra, temos que passar pela grande tribulação para acessarmos? Aí aquele negócio da escada sua lá funciona. Da última vez que você me perguntou. Aí Jesus desceu até a metade e nós estamos subindo até a metade. Então, não existe, gente, como ter condição de dizer que nós vamos passar pela grande tribulação e passar por todo esse sofrimento. Talvez esses camaradas que debatem aí não leram o que vão passar ali na grande tribulação. Se eles começarem a ler só os demônios que vão ser soltos, Misericórdia. os caras vão ser picados por esses demônios. Picado de escorpião. Eles têm cauda de escorpião. É. E os caras vão sentir tanta dor, tanta dor. Tem gente que vai entrar debaixo de montanhas, o sol
vai estar escaldante, cara. O cara vai entrar debaixo da montanha e dizer, cai sobre nós. A Bíblia diz que a morte fugirá dos homens durante 5 meses. O cara vai pular lá de um prédio, vai se arrebentar. Sabe esses desenhos aí? Que o cara cai de um prédio e levanta? Vai sentir todas as dores. Vai sentir todas as dores, mas não vai morrer. Mas explicar que essa aí é só as 7 trombetas, tá? Não, ainda tem as ainda 7 taças. E os 7 ais. E os 7 ais. Mas vou dar uma de Lincoln, vou dar uma de Lincoln romano aqui. O senhor tem medo da grande tribulação? Eu não vou pra ela, mas o senhor tem nem medo da grande brincando. tribulação? Não vou pra ela. Você tem medo da grande tribulação? eu Você não tá- vou lá, Eu não tenho medo porque eu não vou passar por ela. Né? A lógica bíblica, teológica, assim, tudo que envolve, não tem como a igreja passar pela tribulação. Esses caras defendem a grande tribulação porque talvez eles acham bonitinho, né? Pegar lá o versículo e... Não, a última trombeta é a trombeta do Apocalipse, é a sexta trombeta do Apocalipse, que é a sétima, né? Na conta deles, vai tocar a sétima, mas na última, ante a última, né? A sexta, ali, a igreja vai ser tirada. Cara, o pastor Carlos leu aí. Rapaz, se tudo isso já está acontecendo, a igreja está aí, então, rapaz, a igreja vai ser apta a um escorpião, um demônio, porque é um demônio lá, picar um crente. E que poder, então, que esses crentes vão ter no nome de Jesus para expulsar demônios? Pisar em serpentes. E escorpiões, aí é contraditório, porque os caras não leem o sofrimento que está acontecendo aí. E se você Só de pegar só falar mais... tá dando medo. E se você pegar mais... Eu sei que não está muito preparado. Ó, se você pegar as 7 taças, ó... do capítulo 16 do Apocalipse, de 1 a 2. Uma grande voz do templo ordena os 7 anjos que derramem suas taças. O primeiro anjo derrama a taça, causando úlceras malignas nos homens, o que tinha o sinal da besta e adorava sua imagem. Segunda taça, um segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna em sangue. Terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes das águas. Quarto, o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, que aumenta o seu calor e queima os homens com fogo intenso. Os homens blasfemam contra Deus e não se... Olha para você ver o nível. O cara vai blasfemar com Deus e não vai se arrepender. O cara também já está um satanás aqui, né? Quinta taça. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, mergulha no seu reino em trevas. As pessoas mordem sua língua de dor, mas continuam a blasfemar. Morde a contra Deus. língua de... Morde a O língua cara de tá dor. sentindo tanta dor que morde a língua para... Sexta taça. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates, secando-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. Espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que é a trindade, né? Besta, dragão e falso profeta. Trindade satânica. daí, né? Satânica. Sétima taça. O sétimo anjo derrama sua taça no ar e uma grande voz vindo do trono do templo diz, está feito. Segue-se relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, o maior já ocorrido. Imagina, irmão, um terremoto maior já ocorrido. Esse terremoto que tem por aí, você viu o desgraça que já causa? E aí, a grande cidade é dividida em 3 partes, das nações cai. Babilônia é lembrada perante Deus para alisar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Grandes pedras e granizo, pesando cerca de 1 talento, que equivale de 42 a 60 quilos. Vão cair na cabeça dos homens que blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo. Isso na grande tribulação. E não, isso aqui é as taças. Mas só. isso é na grande tribulação. Vocês já tribulação. viram eles discutindo isso? Eles só ficam discutindo. Não, vai passar, nós já estamos. Rapaz, se nós estivéssemos na grande tribulação, isso aí tivesse acontecendo, se hoje os crentes estão do jeito que estão, você acha mesmo que se alguém ficar para a grande tribulação, no estado que a igreja anda hoje, me perdoe, são pouquíssimas pessoas que escaparão justamente lá, rapaz. Olha o que está acontecendo em Apocalipse durante a grande tribulação. O que você vê é os modinhas hoje, né? O camarada falando assim, não, mas hoje lá no Irã o cara morre. Rapaz, aí os caras estão pedindo a morte para cessar o sofrimento. É a só para dizer que não tem morte. Não tem. A morte ali seria um alívio.
Mata-me logo. Os camaradas vão pular de cima de um prédio, por quê? Porque os caras não aguentam mais de sofrimento, querem morrer e a morte fugirá Isso deles. aí é na grande tribulação mesmo? No reino 5 do anticristo meses. ainda? 5 meses. 5 meses. É. Pastor Fernando Santana, que é profundo, hein? Pastor Fernando Santana, ele falou muito argumento e nenhum texto bíblico. Não, nós estamos usando a cabala. Rapaz, o que nós, É a o que cabala. nós citamos de texto É o bíblico gibi, agora... é o gibi que nós estamos usando aqui. É o gibi do X-Men, seu tonto. Que o cara que vem, o cara que diz que é pastor, não, o cara que diz que é pastor. Ele vem, muito argumento. Nós estamos arrumando argumento de onde? O que nós citamos aqui é Bíblia. Vem aqui então, entra aqui, cita aqui, ó. Você deve ser meso, pós, tonto, alguma coisa que você é. Se você for da Assembleia de Deus, entrega desse irmão. Ô, beleza, então nós não vamos passar pela grande tribulação. Graças a Deus. Não. Não tem argumento pra isso, né? Não vamos. Segundo o Fernando Santana.